Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? É sempre um privilégio falar na escola dominical, porque era um momento muito importante na minha vida, né? Que eu me converti, na verdade, lendo um livro, mas depois eu conto essa história do livro. Mas a escola dominical sempre foi um momento de entender as coisas, porque eu nunca fui de muita espiritualidade. Eu queria entender realmente por que as pessoas falam o que falam, creem no que creem, e o que tinha por trás disso. Então, meu ceticismo em relação aos evangélicos sempre foi essa de não entender a coisa, né? Não entender por que isso acontecia e tal. E eu fui, quando era adolescente, jovem, fui no seminário, eu estive no seminário durante 5 anos. Mas eu só fui me converter só depois, com 28, 29 anos. Então, durante esse período, eu sempre fiquei em dúvida sobre a capacidade de a gente entender o que estava acontecendo, né? E a escola dominical, para mim, foi sempre excepcional, porque foi aí que eu aprendi as coisas. Porque é legal, porque a gente pode fazer perguntas e conversar e tal. Eu sei que hoje a nossa classe é maior, né? Mas sempre é uma oportunidade de fazer perguntas e conversar sobre o assunto, né? E geralmente na pregação não tem essa oportunidade, né? Eu queria fazer um disclaimer antes da gente começar. A gente vai falar sobre família hoje. A família que estamos construindo. E quando a gente fala em família, a gente tem que falar de filhos também, né? Que filhos pertencem à família. E eu queria fazer um disclaimer que eu e a Adriana não temos filhos. Então, talvez tem pessoas aqui que tem muito mais experiência do que eu, do que ela, para falar sobre filhos, né? E já tem netos, bisnetos, e tem muito mais experiências. Mas eu queria dar a perspectiva de filhos de filho, né? De que eu tenho um pai, e eu acho que todo mundo aqui tem um pai e tem uma mãe. Então, essa perspectiva que eu queria dar de uma pessoa quando a gente falar de filhos, uma pessoa que é filho, não que tenha filhos, né? Então, acho que é uma diferença. Você vai falar, você não tem capacidade para falar sobre isso, porque você não tem filhos, então você não tem capacidades para isso. Mas não é nessa perspectiva de pai, mas em relação a de filhos. Então, hoje, quando falamos de família, temos muita dificuldade, né, em relação, quando a gente vai falar de família, porque a sociedade hoje nos impõe muitas coisas, e a gente nos retrai, e a família fica numa perspectiva de coisa até ruim, de uma parte ruim da nossa parte, da nossa família. É aquela família que sempre está brigando, é aquela família que está sempre discutindo, a gente às vezes não tem a capacidade de entender assim sobre família. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e tentar entender. O texto base para a gente falar hoje vai ser o Salmo 127. Se você puder abrir a Bíblia no Salmo 127, vai ser legal, porque a gente vai comentar sobre ele. E eu queria ler ele, eu sei que a gente já leu ele hoje, mas queria ler novamente ele, para a gente ter em mente o que a gente vai falar, ok? Salmo 127. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente graxeastes. Aos amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor é o fruto do ventre, seu galardão são os filhos. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Umas semanas atrás, umas 3 semanas, o pastor Arildo falou sobre construir uma casa sobre a areia e uma casa sobre a rocha. Não sei se lembra, acho que foi umas 3 semanas atrás. E eu quero pensar pegar um gancho um pouco sobre isso que ele disse, para a gente continuar nessa manhã. Quando o salmista está falando aqui no capítulo 1, no versículo 1, falando sobre edificação, ele está falando mais ou menos sobre aquilo que o pastor Arildo falou as 3 semanas atrás. Como é que estamos edificando a nossa casa? Estamos edificando sobre uma rocha ou sobre uma areia?
um terreno arenoso, né? Que qualquer coisa que acontecer, ou tempestade, como ele disse, vai destruir, né? Então, quando a gente, mais ou menos nesse texto que queremos pegar, quando tentamos assim, quando vemos a distorção da sociedade em relação à família, a gente acha que às vezes é bom a gente parar um pouco e pensar no que as pessoas do passado pensaram sobre o assunto, né? E quando a gente pensa em determinados assuntos, como família ou como outras coisas que a gente vai pensar aqui agora, a gente está falando de coisas que aconteceram no passado que certas pessoas já pensaram sobre isso. E tem nós como reformados, devemos ter isso em mente, alguns livros importantes que está vinculado à reforma protestante. E um deles é, tipo, a Confissão de Belga, a Confissão de Fé do Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo do Westminster. São pessoas que pensaram sobre assuntos bíblicos e escreveram sobre isso lá no princípio do protestantismo. E um desses catecismos que eu queria chamar hoje, para a gente falar um pouco, é o Catecismo de Wittenberg. Lá na pergunta 125, você talvez tenha dificuldade de encontrar ele por aí, mas você encontra esses catecismos e essas escritas facilmente na internet, você encontra isso. Mas eu tenho ele na minha própria Bíblia, eu tenho esse catecismo, e na pergunta 125, no contexto ele está falando sobre a oração do Pai Nosso. Mas na pergunta 125 ele diz assim, qual é a quarta petição do Pai Nosso? Aí mesmo tem a pergunta e tem a resposta. E a resposta é, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí ele dá uma breve descrição do que significa isso. Ele diz assim, quer dizer, cuida de nós com tudo o que for necessário ao nosso corpo, para que conheçamos que Tu és a única fonte de todo bem, e que sem a Tua bênção, nem nosso cuidado e trabalho, nem Teus dons nos são úteis. Faze também que, por isso, não mais depositamos nossa confiança em qualquer criatura, mas somente em Ti. Isso quando ele se refere justamente ao princípio, no versículo 1 aí do Salmo 127, quando ele diz assim, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Dá uma sensação de que, se Deus não está trabalhando conosco em determinada situação, edificando a nossa casa, em vão nós edificamos ela. Em vão nós trabalhamos com afinco todos os dias para edificar a casa. Jesus falou isso também sobre esse trabalho, lá em Mateus capítulo 6. Se você puder correr a Bíblia aí um pouquinho para frente, Mateus capítulo 6. Mateus 6, 26. Mateus 6, 26, e vamos ler o 26 e o 27, e depois o 34. Ele diz assim, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, peraí que não é esse texto, 26, não é Mateus 26, é Mateus 6, desculpa, não é 26, é Mateus 6. 6, 26. Observai as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado na sua vida? Aí a gente dá um pulo lá no 34. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu próprio mal. Aí, se a gente for pensar um pouco sobre isso, a gente fica assim pensando que, se você só pegar esse texto
Esses dois textos, tanto o Salmo 27, quando ele diz que em vão constrói o homem a casa, né, se Deus não está fazendo isso por isso, e se pegarmos também essa fala de Jesus, dá uma aparência de que o preguiçoso é o melhor caminho para se fazer. Né? Então, não se fazer nada é melhor do que se fazer muito e depois não ter nada. Então, o melhor é ficar de braços cruzados e não fazer nada. Então, o caminho do preguiçoso tem a aparência de ser o melhor caminho nessa altura, né? Mas só que daí, se a gente voltar um pouquinho para trás, lá em Provérbios de Salomão, no Provérbios, por exemplo, tem vários textos de Provérbios, mas podemos pegar o Provérbios capítulo 13, Provérbio 13 e o versículo 4, ele vai dizer assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso deseja, mas nada tem. Se a gente voltar um pouquinho mais para trás no Provérbios capítulo 6, 6, ele até dá um conselho nesse versículo. Ele vai falar assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considerai os seus caminhos e sede sábio. Então, essa dá até uns conselhos para aquela pessoa que não pensa assim: então, se Deus está me dando, se Deus vai dar tudo, então eu não preciso fazer nada, né? Mas daí, nessa altura, ele já dá um conselho de que você tem que fazer alguma coisa. Não é ficar de braços cruzados que a vida vai caminhar. Até Paulo vai falar um pouco sobre isso, se a gente correr a Bíblia aí um pouco para frente, em Tessalonicenses, na verdade, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3 e no versículo 10, ele vai falar sobre algumas coisas que estavam acontecendo lá em Tessalônica, né? Justamente sobre isso. Ele vai falar assim, capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda estava convosco, vos ordenei isto: se alguém não trabalha, também não coma. Então, se você chegou ao ponto de falar assim: então tá bem, a parte preguiçosa é a melhor, então eu não vou trabalhar. Aí Paulo vai dar o conselho. Então, assim, se você não trabalha, então você também não vai comer. Esse é o conselho que ele dá à própria igreja. Então, o trabalho faz parte da sociedade. O trabalho faz parte da igreja. Eu acho que assim, é até contraditório para um cristão que não trabalhe. É contraditório à palavra do próprio Deus. Quando Deus vem nos incentivando a fazer, a trabalhar. E principalmente no Novo Testamento, quando o incentivo ao trabalho, ao repartir, depois Paulo vai falar que você deve trabalhar, se você não tem, você trabalhe não para você, mas para repartir para com as outras pessoas, né? Então, isso é um incentivo no trabalho. Então, mas só que quando a gente olha para o Salmo 127, ali no versículo 1 e 2, ele vai dar uma impressão de que se o meu esforço do trabalho sem Deus, esse esforço é em vão. Repare no versículo 2, Salmo 127 no versículo 2 agora. Até podemos, no versículo 2, ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, se ele está nos instruindo para que ele dá enquanto dorme, e em vão é aquele que trabalha sem que Deus esteja trabalhando junto, então uma consideração que a gente tem que ter com o nosso trabalho é que Deus faz parte do nosso trabalho. Aonde nós estamos hoje, trabalhando ou fazendo, ou aquilo que nós fizemos no passado, né? Se já somos aposentados, já fizemos no passado, Deus estava ali. Você trabalhou naquilo, ou está trabalhando naquilo que está fazendo hoje, é porque Deus o quer. Você tem um propósito em relação a isso. A sua vida não é uma vida sem propósito. Sua vida não é uma vida sem eu vou viver e trabalhar e morrer, né? Não. Tem um propósito. Deus quer fazer alguma coisa em relação àquilo que você está trabalhando hoje e no trabalho que você está tendo ou que você já teve. Então, às vezes, é bom a gente pensar no que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo na minha vida em relação ao trabalho que eu tenho hoje?
né? Então, se eu estou cumprindo os propósitos de Deus, tem a promessa de Deus, que diz que Ele vai nos sustentar durante esse período. Vai estar tudo correr bem, vai ter dificuldades, vai ter, mas também vai ter as partes boas, né? Que Deus vai nos sustentar. Da mesma maneira, se a gente olhar um pouquinho para trás, lá em Deuteronômio capítulo 11, no versículo 10, Deuteronômio 11, 10, Deus está falando com o povo de Israel. Deus está falando com o povo de Israel exatamente sobre isso. Deuteronômio 11, 10. Porque a terra, essa parte é a parte quando os israelitas já estão prestes a entrar na terra e tal, né? Porque daí Deus está falando sobre a comparação entre a terra do Egito e a terra que Ele está dando para os israelitas, que é a terra de Israel, né? Versículo 10, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeastes as vossas sementes com o pé e regastes como uma horta. Então, tinha que estar regando, que tinha que estar molhando, lá tinha que estar sempre lá trabalhando, um trabalho duro, um trabalho penoso para eles, né? Aí no versículo 11 diz assim, mas a terra que passais a possuir é terras de montes e de vales, da chuva dos céus e beberá as águas, terra que cuida o Senhor, vosso Deus, os olhos do Senhor, vosso Deus, está sobre ela, e continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Então, Deus vai cuidar da terra. Ele está prometendo assim que essa terra que eu estou te dando, não é a terra lá do Egito, que era difícil produzir, você tinha que estar molhando, você tinha que estar cuidando sempre lá. Não, essa terra eu vou abençoar. Essa terra vai frutificar. Não sei se você já reparou, no próprio trabalho que a gente faz, quando Deus está conduzindo o trabalho, parece que as coisas acontecem, parece que tudo se resolve. Há problemas? Mas os problemas se resolvem, porque Deus está nos cuidando, Deus está nos direcionando, de alguma maneira, que é o propósito de Deus na nossa vida. Agora, quando nós fazemos aquilo que não está no propósito de Deus, parece que é difícil, é penoso, é duro, o trabalho é difícil, o trabalho é cansativo, o trabalho não rende, há problemas e atrás de problemas e nunca há soluções. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que começar a pensar em relação ao trabalho que nós fazemos no dia a dia. Se esse trabalho está sendo, tem dificuldades, como todo trabalho tem, mas está sendo penoso. Então, a gente tem que começar a pensar se Deus está realmente trabalhando conosco naquele trabalho que estamos fazendo, ou que já fizemos, né, no passado, ou que agora estamos proposto a fazer no futuro, né? Então, temos que ter consideração a isso tudo. Quando a gente olha lá para o livro de Ageu no capítulo número 2, Ageu 2, é lá dos profetas menores, logo depois de Sofonias. Logo depois de Sofonias, no capítulo 2 e no versículo 15, às vezes é difícil de achar esses livros dos profetas menores, porque é um capítulo ou 2 capítulos, né? Então é bem pequenininho. Mas no capítulo 2 e no versículo 15, Deus está falando com o povo em relação as coisas que está acontecendo na vida deles, né? Ele vai falar assim, agora pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre a pedra do templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vou fazer uma pausa aqui. Quando alguém ia para um monte colher e pensava que estava colhendo 20 medidas de alguma coisa, mas ele chegava lá para colher, e daí quando ele colhia só tinha 10, né? Aí na parte B ele diz, vinha ao lagar para tirar 50 litros de azeite, né? Mas só que só havia somente 20. Então ele tinha a perspectiva de chegar a produzir bastante, mas no fim da hora de colher, não tinha nada, ou tinha pouco, tinha muito pouco. Aí no versículo 17, ele diz assim, eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós
quem voltasse para mim, quem voltasse para mim, diz o Senhor. Então, a produção da época, às vezes ele ia colher e chegava lá, tinha poucas coisas. Aí o Senhor fala assim, mas pensa lá um pouco, por que isso está acontecendo com vocês? Pensa lá, você vai lá no lagar colher azeite, ou imprensar a uva, né, pegar o vinho, e você pensava que aquilo ia dar 50 litros de azeite, e no final só dava 20. Aí o Senhor pergunta assim, mas pensa lá, por que isso está acontecendo? Por que essas coisas estão acontecendo na sua vida? Né? É Deus falando ao povo de Israel. Aí Deus mesmo está no final do versículo, no versículo 17, ele está dando a resposta. Não houve entre vós quem voltastes para mim. Então, esse trabalho que o povo estava desenvolvendo, de plantar e colher, Deus não fazia parte desse trabalho. Então, ou quando o povo ia imprensar a azeitona para produzir o azeite, Deus não fazia parte desse trabalho. Então Deus está dizendo assim, é em vão que vocês estão fazendo. Vocês estão querendo produzir mais, mas estão produzindo menos. Por quê? A explicação é clara, vocês não voltam para mim, vocês não pedem para mim para que eu participe dessa colheita de vocês. Aí vocês não produzem pouco, produzem poucas coisas. Então o trabalho que nós desenvolvemos no dia a dia na nossa casa tem que ter um propósito. O propósito de Deus em relação ao trabalho que fazemos. Tanto na nossa casa, ou nas coisas que pensamos, ou como vivemos aí na sociedade, tudo tem um propósito. A nossa vida não parou agora, quando eu me aposentei, e agora eu estou num momento de não fazer nada. Agora talvez que seja o momento de começar a fazer alguma coisa. Então, Deus tem um propósito. Deus não tem um propósito na pessoa que fica sem fazer nada. Há um propósito em tudo na sua vida. Você está vivendo aqui hoje, você está participando dessa igreja aqui hoje, com um propósito. Alguma coisa Deus quer na sua vida. Então, Deus está pedindo nesta manhã, falando assim, olha, eu quero fazer parte desse propósito. O que você tem planejado? Fale comigo e a gente vai trabalhar junto. Né? Mas só que da mesma perspectiva, a gente falou agora nos 2 primeiros versículos, uma perspectiva de trabalho. Mas só que o Salmo, se você for ler o resto do Salmo fala sobre filhos, sobre como construir filhos, como edificar filhos. Então, agora, vamos ler novamente o versículo 1 e 2, mas só que de uma perspectiva, olhando como se eu, em vez de construir casas, eu vou construir filhos, eu vou construir pessoas, eu vou moldar pessoas, vou moldar mentes. Então, eu agora tenho um filho, e esse filho precisa, desde pequenininho, ser moldado, tanto a mente, o seu caráter, tanto a sua vida, precisa ser moldado até que ele fique grande. Então, essa perspectiva, vamos olhar agora no versículo 1 e 2. Principalmente o versículo 1, que ele vai dizer assim, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Pensamos assim, se eu crio meu filho e o Senhor não participa dessa criação, em vão eu estou criando ele. Se eu crio o meu filho e o Senhor não está fazendo parte da edificação espiritual, mental, cognitiva do meu filho, ele provavelmente vai sofrer algumas consequências. Então, o que a Bíblia está querendo nos instruir é que nós, quando construímos, como edificamos a vida dos nossos filhos, tanto mental como psicologicamente ou espiritual, Deus tem que fazer parte dessa mentalidade, dessa construção. Porque quando você olha um pouquinho mais à frente, no versículo número 4, no versículo número 3, ele vai falar assim, no versículo 4 mesmo, ele vai falar assim, mas vamos ler o versículo 3 antes. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é o seu galardão. Quando eu olho para a visão de herança, eu tenho uma visão de que a herança não me pertencia antes e pertencia a outra pessoa e eu herdei essa herança, né? Então, quando ele fala assim que os filhos são heranças do Senhor, esses filhos pertenciam
de algum modo, de alguma maneira, ao Senhor, e você passou a herdar esses filhos. Agora você tem o propósito, tem o dever de cuidar disso que Deus está te dando, do que Deus tem te dado, né? Dar os filhos. Então, quando Deus faz essa entrega a você, Ele quer fazer parte dessa construção de filhos, tanto mental, como psicológico, como espiritual, Ele quer fazer parte. Quando nós pegamos os nossos filhos e talvez, não aqui no contexto da nossa igreja, não no contexto de igreja, mas no contexto de sociedade, fora, que não tem a participação de Deus na construção, provavelmente há muitas dificuldades espirituais, né, na vida desses filhos, né, porque a edificação, Deus não está fazendo parte dessa edificação. Quando a edificação está dentro da igreja, dentro do contexto espiritual, de alguma maneira, Deus está fazendo parte dessa edificação. Vai ter problemas? Vai ter, como toda a família vai ter. Vai ter dificuldades, vai ter crises, vai ter crise de adolescente, vai ter, como já teve, né? Vocês já devem ter, muitos já devem ter participado dessa passagem da vida, porque faz parte do crescimento da pessoa. Mas só que quando Deus faz parte desse crescimento, é diferente. Porque Deus está tentando, ou você está, com a ajuda de Deus, instruindo para que a criança e o adolescente cresçam e caminhem na direção de Deus. Porque se com Deus já está difícil, né, sem Deus, mais difícil vai estar. Porque a dificuldade hoje é cada vez maior. Então, quando a gente olha para a sociedade hoje, você vê uma sociedade corrompida, onde você nem tem perspectiva, como meu vizinho falou assim, meu vizinho falando sobre uma mulher grávida, né, falou assim, eu fico desesperado quando vejo uma mulher grávida, o que vai ser dessa criança, porque a sociedade está completamente corrompida. Aí eu assim, eu não acho que seja isso, né, mas só que a perspectiva deles em relação como os filhos vão ser educados na sociedade, está cada dia pior, e cada dia eles estão olhando para um futuro do filho, o que vai ser do filho do meu filho daqui a 100 anos, né, dos 50 anos. Então, tudo isso a gente pensa, mas só que nós como cristãos, temos uma visão diferente em relação ao mundo. Nós temos uma visão de cristianismo, nós temos uma visão de que Deus está no comando das coisas, que tudo o que está acontecendo na sociedade hoje está no controle de Deus, nada fugiu das mãos de Deus, nada fugiu do controle de Deus, e nem a criação dos nossos próprios filhos fugiram do controle de Deus. Deus está no controle dessa situação toda, então. Quando, às vezes, a gente se desespera, pensando que Deus não olha mais para a nossa família. Nossa família está toda estruturada e tal, desesperado. Mas a gente tem que ter consciência de que Deus está no controle. De alguma maneira ou outra, se você teve a oportunidade de educar os seus filhos no caminho do Senhor, teve a oportunidade de conviver, de levar eles à igreja e tal, eles vão, de alguma maneira, Deus vai falar aos seus corações, e em algum momento ou outro, eles vão ser tocados. Eu, por exemplo, como eu disse a vocês, eu fui para o seminário quando era jovem, mas só passei 5 anos no seminário, estudando a Bíblia e tal, mas só vim conhecer Jesus Cristo, realmente, só com 28, 29 anos, né? Então, não interessa, não importa se você está com dificuldades hoje, mas continue fazendo aquilo que a Bíblia vai dizendo. Eduque os filhos no caminho do Senhor, porque mais cedo ou mais tarde, eles vão se voltar e vão reconhecer que Deus está no controle da vida deles e que eles precisam de Deus. Amém? Vamos seguir em frente, então. Você pode reparar no versículo número 4, até voltando um pouquinho, se a gente for ver o que Paulo vai falar a Timóteo, muito interessante esse texto. Paulo, segundo Timóteo. Se você for lá na frente, lá no Novo Testamento, no livro na segunda carta de Timóteo, no capítulo número 1 e no versículo número 4, ele vai falar sobre como é que uma avó e uma mãe educaram um filho, e que mais tarde esse filho
veio ser um exemplo de fé, né? Ele vai falar assim, lembro, capítulo 1, versículo 4, lembro das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. A mesma fé, que primeiramente habitou na sua avó Loide e na sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em você. Então, repare na transmissão de fé, né? Talvez até a avó Loide foi a primeira a ter a fé e depois passou para Eunice, para Lloyd, né? Mas só que talvez a família foi reunida em volta da fé e a fé foi transmitida para o jovem Timóteo, que mais tarde veio ser um grande missionário, né? Então, não desanime, não sinta dificuldade, as coisas na família às vezes é difícil, mas continue a transmitir a fé que Deus lhe deu. Continue a transmitir aquilo que Deus lhe deu. Continue a orar, continue a ler a Bíblia, continue a transmitir. Que isso vai passar para a próxima geração, com certeza. Se a gente olhar também lá em Atos dos Apóstolos no capítulo 10 e no versículo 24, Atos 10, 24, vai falar sobre um acontecimento muito emocionante que aconteceu na vida de Cornélio. Capítulo 10, versículo 24, está falando sobre, um pouco antes, para pegar o contexto, fala sobre quando Pedro tem uma visão daquele lençol com um monte de animais e tal, e manda visitar Cornélio e tal, e ele vai lá visitar Cornélio. Aí no versículo 24 ele vai dizer assim, no dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando com eles, tendo reunido seus parentes, seus amigos íntimos. A reunião da família para ouvir a palavra de Deus, o que estava acontecendo ali? Cornélio está reunindo toda a família para ouvir o que Pedro estava dizendo, o que Pedro ia dizer para eles, né? Então, ele reuniu a família para ouvir o Evangelho. Então, a necessidade de nós reunirmos de vez em quando, ou se não puder todos os dias, mas uma vez por semana, a gente reunir a nossa família para falar do Evangelho, para partilhar a palavra, para fazer um devocional, é muito importante. É muito importante essa conexão. Eu e a Adriana fazemos um devocional todos os dias, da parte da manhã, nós fazemos um devocional e lemos um capítulo da Bíblia cada um, e meditamos sobre ele, falamos um pouco sobre ele, todos os dias de manhã. Desde que nós começamos esse devocional, a gente já leu a Bíblia 4 vezes. Então, parece muita coisa a Bíblia, mas não é. Se você lê um capítulo por dia, 2 capítulos por dia, você vai ver que aquilo vai caminhando. E que você um dia vai ler a Bíblia toda, né? Às vezes tem muita gente que eu já falo assim, mas eu não consigo ler a Bíblia, é muito difícil, é muita coisa. Mas se você pegar uma coisinha, uma porção por dia, um dia vai chegar ao fim. Fique descansado que um dia chega ao fim. Então é importante essa reunião da família para poder falar sobre a palavra do Senhor. Agora, se a gente voltar lá no Salmo 127, agora no versículo 4, 127, versículo 4, ele vai falar assim, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Às vezes parece que é um pouco vago esse versículo, né? Como flechas na mão do guerreiro, assim aos filhos da mocidade. Eu costumava ler, agora já não leio há algum tempo, mas esse tipo de livro, mas eu costumava ler daqueles livros de guerra medievais, em que os soldados tinham flechas, espadas e tal, né? E quando eu leio esse versículo, me remete muito a esses livros, porque tinha uma descrição muito exata de como construir uma flecha, né? Tinha que ser muito reta, ponta assim, a pena, não pode ser qualquer pena, tem que ser uma pena que não possa
ter descascada, tem que ser bonitinha, tudo bem arrumada. Então, para que essa flecha chegasse na mão do guerreiro, como diz o versículo número 4, como a flecha na mão do guerreiro, é necessário moldar ela primeiro. É necessário que alguém faça esse molde da flecha. Então, quando ele compara a flecha ao filho, ele está dizendo assim, olha, é necessário você moldar o seu filho para quando chegar na hora da juventude, na mão do guerreiro, ele ser usado corretamente. Então, essa flecha, quando ele vai falar do filho, comparar com o filho, ele vai falar assim, não, olha que o seu filho você tem que moldar ele desde pequeno, para que quando ele chega neste momento exato de ser usado, eles têm que estar em perfeita modo de utilização. As penas têm que estar bem ajeitadas, ele tem que estar reto, com a ponte agudo e tal, e para ser usado perfeitamente. Porque se a flecha não tiver bem alinhada com tudo isso, não será útil. Porque quando o guerreiro vai usar a flecha não vai para o caminho exato, vai para outro lugar. Então, quando ele diz assim, que assim é os filhos da mocidade, a mocidade já é não é mais criança, já é um filho já grande. Então, assim, quando ele diz assim, que é assim os filhos da mocidade, então ele está dizendo assim, que você, como pai, como mãe, deve moldar eles até chegar a essa altura da mocidade. Quando ele chegar nessa altura, que possa ser usado como flechas na mão do guerreiro, ele já deve estar pronto e alinhado, com as penas todas alinhadinhas, para ser usada na perfeição. Porque senão, não vai produzir o efeito necessário para isso. Se a gente olhar um pouquinho lá em Provérbios, um pouquinho para frente, lá em Provérbios no capítulo 22, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Provérbios capítulo 22. E às vezes as pessoas não gostam muito de falar sobre isso, porque a sociedade hoje está meio assim contra esse tipo de conselho bíblico, né? Mas Provérbios capítulo 22, versículo 6, ele vai assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, a importância do ensinamento, quando é criança, quando a gente é pequeno, né, para que quando chegar na época da velhice, não se desvie do caminho. Né? Então, é importante isso tudo. Se você olhar um pouquinho mais para frente, em Provérbios 29, 17, Provérbios 29, 17, ele vai falar uma coisa que, às vezes, a sociedade hoje está assim um pouco meio contra isso, né? Mas corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma, né? Corrige o teu filho, corrija. Aí no versículo, no capítulo, voltando um pouquinho para trás, Provérbios capítulo 13, versículo 24, 13, 24, ele vai falar outra coisa, assim, que vai mais um pouquinho além, né? O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina. Presta atenção nesse versículo, que é muito importante. O que retém a vara, aborrece o seu filho. Parece que é o contrário, né? Porque o que não retém a vara é que não devia aborrecer, né? Porque daí a criança não chora, não tem problema nenhum, né? Porque daí, se eu retenho a vara, não há choro. Então, não devia aborrecer. Mas a Bíblia está dizendo que é bem ao contrário. Se eu não retenho a vara, né? O que retém a vara, aborrece o seu filho. Então, aquele que retém é que, na verdade, está aborrecendo. Não ao contrário. Então, usar a vara de vez em quando é bom. Mas a gente tem que ter um disclaimer aqui. Vara não significa espancamento, né? E vara não significa você espancar o seu filho. E mesma coisa, correção não significa ausência de vara, né? Mas só que tem essa mentalidade. E há uma coisa que chama muita atenção, quando está ligado a esse versículo, é uma outra passagem bíblica que está lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12. Se você correr um pouquinho lá para frente, Hebreus capítulo 12, até eu acho que a Bíblia NVI vai trazer melhor essa passagem, não sei se é melhor traduzida, mas melhor entendida, pelo menos. Ele vai dizer assim, na tradução NVI, né? Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8. Suporte as dificuldades, recebendo-as com disciplina.
Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Versículo 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, presta atenção no que ele está dizendo aqui. É que se o filho não recebe correção, ele é um filho ilegítimo. Então, aqui tem duas coisas. É Deus nos corrigindo e é nós corrigindo os filhos, né? Então ele faz essa comparação. Então, se Deus não me corrige, eu tenho que tomar atenção aqui já, né? Será que eu é que sou filho ilegítimo, né? Nessa situação, Deus não está me corrigindo? Eu estou fazendo coisas e Deus não me corrige, não me chama atenção, não me puxa a mente, a pregação não me toca no coração para que eu mude de vida? Então, o escritor aos Hebreus está dizendo que talvez você não seja filho legítimo. Então você tem que prestar atenção nisso. Da mesma maneira, ele está falando com os filhos. Se você não corrige os seus filhos, então talvez esses seus filhos não sejam legítimos. Mas daí você vai falar para mim, não, mas ele é legítimo, saiu de mim, saiu dentro de mim, né, e tal, é legítimo, é meu, né? Mas então você tem que tomar cuidado, porque a correção faz parte da educação dos filhos. E se você o ama, deve corrigir quando pequeno, para que mais tarde, na sua velhice, você tenha alegria, né? Só alegria. E eu acho que sim, muitos que têm muito mais idade aqui que eu acho que os seus filhos, né, podem dar essa alegria agora na velhice em relação a isso. Mas é porque houve uma correção lá atrás, né? Houve uma correção. Porque se não há correção, mais cedo ou mais tarde vai ter algum problema em relação a isso, né? Seguindo o nosso caminho, que a gente já está quase no final, no versículo 5, ele vai dizer assim, Salmo 127, no versículo 5, ele vai dizer assim, feliz o homem que enche, está falando das flechas, né? No versículo 4 fala das flechas e no versículo 5 vai dar continuação, né? Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitar com os inimigos à porta da cidade. Quando ele está falando desse pleitar os inimigos à porta da cidade, ele está lembrando daquela parte antigamente na cidade, no portão da cidade, havia uma reunião dos mais idosos da cidade para julgar certas coisas que aconteciam na cidade. E esses idosos, quanto mais status tivesse, maior era o seu poder em relação ao julgamento que estava acontecendo ali, né? E quanto os filhos fossem bons filhos, né? Fossem filhos respeitados dentro da cidade, maior é o status desse ancião na porta da cidade na hora do julgamento. Então, quando ele está falando assim, ele está falando ali no versículo, na parte B do versículo 5, que você não será envergonhado na cidade, é que não tem ninguém para te acusar em relação ao seu filho. Ah, não, mas o seu filho fez isso e aquele outro, né? Então fala assim, não, quando eu crio meus filhos no caminho do Senhor, não vai ter ninguém que possa mais cedo ou mais tarde me acusar em relação ao que ele fez. E se acusar, a minha parte em relação ao acusamento já está feita, eu já eduquei ele. Quem não seguiu os caminhos da educação que eu dei, os caminhos do Senhor que eu ensinei, foi ele, não eu, que a minha parte já está feita, né? Então, quando ele está falando sobre isso, está falando justamente sobre esse julgamento na porta da cidade. Se a gente olhar em Provérbios, um pouquinho para frente aí, no Salmo, no Provérbio capítulo 27, e no versículo 11, Provérbios 27, 11, ele vai falar assim, sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Mesmo nessa mesma perspectiva, sê sábio, dando conselho ao próprio filho. Filho, sê sábio, faça as coisas como eu estou te ensinando que você faça, para que mais lá na frente, quando eu estiver à porta da cidade julgando,
ninguém possa me acusar em relação a esse tipo de coisa, né? Se eu agora for um pouquinho para trás, aí no capítulo 23, Provérbios 23, e no capítulo 23, no versículo 24, ele vai falar assim: grandemente se regozijará os pais do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Falando do filho, falando que, neste momento, eu criei o meu filho está bem, então eu não vou ter problema com ele. Grandes alegrias ele vai me trazer, porque eu eduquei ele no caminho do Senhor, eu conduzi ele conforme a palavra de Deus mandou que fosse conduzido, e ele só vai me trazer alegria. De alguma maneira, ele vai reconhecer que Deus está no controle da sua vida, que ele necessita de Deus, e que ele necessita de voltar aos caminhos do Senhor. Então, meus irmãos, tudo isso foi para a gente dar uma visão em relação à nossa família. Eu sei que, às vezes, não sendo pai, posso ser que algumas coisas aí vocês sejam contra, mas pode falar abertamente em relação a isso, porque isso faz nos crescer uns aos outros, né? Quando eu falo da perspectiva de filho, eu acho que ajuda a crescer também, mas só que quando um pai fala em relação a um filho de ser pai, também faz a gente ver ver as coisas de uma maneira diferente, né? Diferente do que aquilo que está sendo proposto, né? Mas eu acho que é a liberdade de falar sobre isso, né? Mas só que uma coisa a gente tem que ter consciência, é que nós, como cristãos, temos uma visão diferente em relação ao mundo, do que o mundo tem, que o mundo não cristão tem. Porque o mundo não cristão não se preocupa com a família. O mundo não cristão não se preocupa até pode se preocupar com o filho, se o filho vai ser rico, se ele vai ter boa saúde, se ele vai prosperar financeiramente, ele se preocupa com isso. Mas ele não se preocupa com a eternidade do próprio filho, porque ele não está preocupado com isso. Nem com a própria eternidade dele ele está preocupado. Só que nós, como cristãos, como pais e filhos cristãos, nós temos uma visão diferente em relação ao mundo. Temos uma visão de que há uma eternidade. Isso aqui é só passageiro. A gente herdou os filhos como herança do Senhor. Então a gente cuidou deles por um tempo, fizemos o melhor que pudemos fazer durante esse tempo, guiados pela palavra do Senhor, mas só que um dia eles vão também construir a sua própria família, também vão envelhecer, nós também vamos morrer, e eles também vão ficar e vão educar os seus próprios filhos. Mas só que a gente, como cristãos, temos uma visão diferente em relação ao mundo. Nós temos uma visão de eternidade, temos uma visão de pós-morte muito maior do que uma simplesmente morreu e acabou. Nós temos uma visão de que Cristo nos está preparando um lugar no céu e que a gente vai morar com Ele e que tudo isso aqui tem um propósito de vida, tudo isso aqui tem um propósito em relação à nossa família. A nossa família é um propósito em relação às coisas que Deus nos deu. Então, se nós temos uma família, tem um propósito. Se nós temos uma vida, nós temos um propósito. Se nós temos filhos, nós temos um propósito. Se nós não temos filhos, nós também temos um propósito. Tudo isso é um propósito de Deus. Agora, pegue isso, ore a Deus e fale: Senhor, eu quero saber como lidar com essas coisas. Eu quero saber como lidar com a minha família, eu quero saber como lidar com meus filhos, eu quero saber como lidar com a minha vida, com o meu emprego, com a minha velhice. Eu quero saber como lidar isso. E como é que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Então, tudo isso tem um propósito de Deus. Então, eu espero que você exponha isso, pense um pouco sobre isso, e vai ser bom para você ter essa conversa com Deus, essa conversa de pai e filho com Deus em relação a essas coisas. Amém?